que momento você falou assim, vou fazer um teste para ver, né, como é que é a situação? Sim, eu fazia exame já cotidianamente, né? Aproximadamente uma vez ao ano eu já tinha o hábito de fazer check-up, incluía sempre o HIV também nesse check-up. Então foi um exame de rotina que detectou o vírus, né? Inclusive é muito importante a gente se testar. É um teste que é gratuito, é ofertado pelo SUS. Campos hoje tem esse teste com agendamento online. Você pode entrar no site da prefeitura, fazer lá seu cadastro, agendar, escolher a unidade de saúde que você quer se testar. Pode ser próximo, pode ser distante da sua casa. Lembrando que o sigilo ele é garantido pelo serviço de saúde, existe até legislação específica para isso. Então, é um direito seu se testar, um direito seu saber sua situação de saúde, e é muito importante se cuidar, porque isso é que vai fazer a vida continuar. A carta, Rodrigo, intitulada Carta da Sociedade Civil pela ampliação do acesso à política de prevenção, tratamento e não discriminação alusiva a HIV, AIDS e outras ISTs em campos e região, ela traz, na verdade, alguns avanços que nós tivemos, porque ano passado a Frente também lançou uma carta que teve uma boa repercussão também na cidade, e isso resultou numa reunião com alguns componentes, né, da prefeitura daqui de Campos que assumiram compromissos, né, e a gente, neste dezembro, a gente está divulgando os compromissos assumidos e divulgando aquilo que nós avançamos e aquilo que nós não avançamos. Pensando assim os pontos positivos, nós conseguimos avançar no agendamento online do teste para HIV e AIDS. Isso foi muito importante, que algum tempo atrás, aqui em Campos, era dificílimo você fazer teste. Você precisava de encaminhamento. Então você tinha que marcar um médico numa unidade de saúde, esse médico já ia demorar sei lá quanto tempo para você conseguir acessar, de lá você ia ter que conseguir um encaminhamento, convencer o médico de te dar um pedido, e aí ir no CEDIP para poder agendar para algum dia, enfim, demorava 3 meses para fazer um teste que você leva 15 minutos. Hoje a gente tem um agendamento e você consegue fazer isso bem rápido. A gente tem também um problema em Campos de abandono de tratamento. Estava conversando ontem com o coordenador do CEDIP, né, que é a área responsável pelo HIV aqui em Campos. Campos tem 5.200 cadastrados. Só que só retiram medicamentos 3.100 pessoas. Ou seja, tem aí uma quantidade grande de pessoas que pode estar em abandono de tratamento ou pode ter morrido também. Que o coordenador informou que ainda precisa fazer um estudo para entender o que esses dados mostram. Então são 5.200 pessoas buscando medicamento. Cadastrado. Cadastrado. 3.000 buscam medicamento. Mas mesmo o cadastro não é um número baixo, você não acredita que é um percentual baixo ainda de pessoas cadastradas dentro de uma população, vamos dizer, de 500 mil pessoas, né, dentro da cidade de Campos? É um número baixo, sim, e isso aponta também para a gente que a gente está testando pouco. A gente precisa aumentar a testagem em Campos. A gente precisa perder o medo de testar. Né? Tanto a população, né, de consciência, é importante a gente buscar, né, um serviço de saúde, como também a própria cidade. A gente não tem campanha de prevenção em Campos, vamos falar a verdade? A gente não tem outdoor de prevenção. O máximo que tem é no dia 1º, são ações pontuais e quase sempre é o CEDIP, né, que dá lá, se vira nos 30 para conseguir fazer sem recurso uma campanha. Então o que Campos precisa fazer, a exemplo de outros municípios, é endossar, encabeçar uma campanha municipal, né, olhando para a realidade do nosso povo, olhando para a realidade dos distritos, trabalhando essa temática de prevenção, né, pautada na disseminação da informação, né, no acesso à prevenção. Então a gente tem ainda pontos a serem melhorados nesse sentido. A carta mostra isso para a gente. A carta mostra para a gente que a gente precisa melhorar e muito, né, a divulgação, a campanha, né, a mobilização de uma forma geral, e isso tem que ser acolhido pelo Poder Executivo. Só te fazer uma pergunta. Gente, inclusive, que faleceu por conta de um vírus ideológico, né, de um vírus social.
Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem vários artistas, até em respeito a essas pessoas, que se elas não revelaram a sua sorologia durante a vida, nós não podemos também fazer isso depois que ela morre, né? Porque eu acho que aí seria matar a pessoa pela segunda vez com um vírus ideológico. O termo vírus ideológico é do Herbert Daniel, um ativista que fundou o Grupo Pela Vida Rio. E é um termo que define exatamente isso. É um vírus que infecta pensamentos, almas, né? Que a pessoa ela quer simplesmente morrer pelo medo de viver socialmente, pelo medo de estar em contato com outras pessoas. Em Campos nós tivemos vários artistas, várias pessoas que faleceram no silêncio de seus sofrimentos, vivendo a AIDS, né? E querendo viver isso de forma escondida, né, muitas vezes com o apoio somente da Associação Irmãos da Solidariedade. Hoje em dia, até mesmo pelo momento que a gente vive, conceito político, religioso, há um conservadorismo que está mais evidente na nossa sociedade, que impede justamente isso, de trabalhar essa temática com o adolescente, com a criança, antes do início da vida sexual. Porque quando você já vai... Não adianta tentar instruir depois, tem que ser antes do início da vida sexual para tentar coibir não, mas assim, prevenir de alguma forma o contato com esse tipo de vírus. Então, a falta de informação à criança acaba prejudicando também e disseminando mais o vírus, não? Perfeito, Arnaldo. Acho que sua colocação é precisa, sim. E a gente não... o interessante, né, porque no passado a gente teve exemplo de coisas que funcionam, como você falou, né? A escola falava sobre o tema, ensinava a usar preservativo. Você não vai fazer isso com criança, mas você vai fazer isso com pré-adolescente, com adolescente, que está ali na transformação do corpo, se assustando com os hormônios, né? Nascendo pelo onde não nascia. Isso, gente, é uma transformação, é um susto muito grande, né? E até a flor, quando ela está brotando, ela está ali em transformação, deve ser doloroso para aquela planta. Mas se você faz com informação, isso se torna melhor, né? Quando você naturaliza algo que é natural, que é um corpo em transformação, quando você fala sobre isso, a gente passou por isso, todos nós que estamos aqui ouvindo passamos por isso. Com informação você consegue fazer esse trânsito melhor. E é interessante ver também que existem a pastoral da AIDS da Igreja Católica, que faz isso com um primor, com uma beleza, assim, fala abertamente, fala de camisinha dentro da Igreja Católica. Existem iniciativas também evangélicas, né, a Cleide Jane, da ONG lá no Rio, que faz um trabalho belíssimo. Então, assim, existem igrejas que mostram também um lado positivo. A gente não, nossa crença, ela pode também ser positiva e somar a essa causa da prevenção. Então, o exemplo da Fátima, que é clássico, que a primeira coisa que ela sofreu foi todo tipo de preconceito da família, da sociedade, de tudo. Aí depois, a Fátima não tem... Quer dizer, ela é um exemplo dessas pessoas que eu estou falando que são difíceis de chegar para perto. Sim, a gente tem que agradecer muito a Fátima, a Casa Irmãos da Solidariedade, que faz e fez um trabalho muito rico, muito importante, né, a coragem de pautar esse tema numa cidade que a gente ainda tem muito estigma, né? Difícil as pessoas falarem sobre HIV abertamente na nossa cidade. Talvez se eu não tivesse saído daqui e depois ter voltado, talvez eu também não conseguisse falar. Talvez eu ficasse ainda no silêncio, como muitas pessoas ficam, pelo medo do estigma. A gente estava falando sobre ainda voltando a falar sobre aquela questão do número de pessoas, né, que estão cadastradas e quem vai buscar o medicamento. Dentro de uma das propostas que vocês colocam na carta como não avançada, é a dispensa de medicamentos em casa implantada. Isso seria uma busca justamente seria uma alternativa a isso que vocês estão propondo? Isso já existe em outros lugares e é possível se implantar isso aqui, não só em Campos, mas na região? Sim, Rodrigo. Inclusive, o município de São Paulo inovou quando implantou a dispensa de medicamento em casa durante a pandemia. As pessoas não poderiam chegar no serviço, estavam com dificuldade de acesso por conta da Covid, né, da restrição de contato, isolamento, né, físico que era necessário naquele momento, e o município de São Paulo implantou a dispensa de medicamentos em casa,
e foi um exemplo assim a ser seguido por outros municípios. Eu não sei se você sabe, Cláudio, mas aqui em Campos a gente tem, né, ali, claro que você sabe, mas tem muita gente que tem vergonha de passar até em frente ali ao centro, é o CEDIP que fala? CEDIP. Porque acha que se alguém vê ali na frente vai logo deduzir que a pessoa vive com HIV, então tem pessoas que não vão ali buscar o medicamento, que muitas vezes se cadastram para buscar o medicamento em outra cidade, justamente para que as pessoas não vejam ela sequer entrando ali, sendo que ele nem é específico, né, disso, né? Ele trata várias outras coisas, mas as pessoas muitas vezes têm vergonha e medo, vergonha não, nem é vergonha a palavra, mas pavor mesmo, receio, né? Vergonha, com medo, de achar que as pessoas vão fazer aquele julgamento, de achar que a pessoa às vezes não leva uma vida dentro de padrões que, né? E a gente sabe que tem muito disso. Acho que um caminho é a gente envolver a igreja. Ao invés de afastar, de criticar, porque muitas vezes o ativismo é uma briga sem fim, né? Um luta de um jeito, outro luta de outro e fica naquela briga. Mas não precisa ser assim. Eu acredito num ativismo pacífico, que é possível a gente encontrar um caminho de diálogo. E lá no Rio a gente tem percebido algumas iniciativas muito importantes nesse sentido. Chamar aqueles pastores, aquelas lideranças que de repente querem somar na prevenção, que se preocupam realmente com a saúde, né, dos seus liderados, dos seus fiéis. Isso é importante da gente fazer, é um movimento necessário da gente fazer. Os serviços entrando dentro das igrejas, trabalhando o tema, entrando dentro das comunidades, associações de moradores, ter dispensa de preservativos também em todos os lugares que os jovens circulam na cidade, né, nos banheiros públicos. Tudo isso é muito importante da gente disponibilizar, né, garantindo o acesso, né, focando na população jovem de 15 a 29 anos que mais tem se infectado. Então é muito importante a gente criar alianças, né, sair desse embate bobo. Nós aqui estamos todos preocupados com a saúde. Ninguém aqui está querendo incentivar sexualidade precoce, nada disso. As pessoas já vão naturalmente se relacionar, que seja com informação, né, que seja com consciência e com acesso. A palavra acesso é fundamental. A gente conseguiu avançar no agendamento online, mas ainda é pouco divulgado. Precisa ter mais uns QR Codes, por exemplo, em todos os serviços da prefeitura, que a pessoa possa ir lá e poder agendar. E às vezes a pessoa não tem nem internet em casa, então essa pessoa também tem que ter outra forma de acesso. O acesso tem que ser pensado para todas as pessoas, considerando todas as situações de vida, vulnerabilidade que cada um vive. É um nome esquisito, tá, gente? Profilaxia pré-exposição. O que isso é? Basicamente, é um medicamento antirretroviral, o mesmo que é usado para tratamento, que você toma para prevenir o vírus. Você toma antes de uma exposição, né, de uma relação, né? Então foi um passo muito importante na prevenção, porque hoje no Brasil a gente tem o que a gente chama de prevenção combinada. Você oferta para a pessoa um leque amplo de prevenção, com camisinha interna, camisinha externa, com lubrificante, com medicamentos, né, tanto antes como após a relação, com tratamento, com aconselhamento, com legislação que garanta essa pessoa viver a vida, né, bem. Então, tudo isso forma o que a gente chama de um leque de prevenção combinada, e ali ela vai combinar aquilo que funciona para a vida dela. A ideia da profilaxia pré-exposição é alcançar aquelas pessoas que entendem que aquilo ali vai ajudar na sua prevenção. Só que, é claro, como você traz para a gente, né, Rodrigo, algumas pessoas vão entender, achar que agora está liberado, e não é bem por aí. Né? O preservativo ele é muito importante, é um parceiro muito importante nesse processo, tanto o externo ou o interno, né, que é usado internamente, né, ou o que é usado externamente, né, o feminino ou masculino, que a gente chama também, eles são importantes para a gente poder conseguir ter uma vida sexual mais saudável. Né? A gente tem que quebrar os estigmas, a PrEP está aí para poder, é gratuito em Campos, está disponível em Campos no SUS. Quem pode acessar hoje são trabalhadoras do sexo, população de LGBTQIA+, população travestis e transexuais, né? E também casais sorodiferentes, que é quando uma pessoa tem o vírus e a outra pessoa não tem. Também tem direito a usar a PrEP. Mas isso não quer dizer que a pessoa que toma o PrEP está livre de outras IST. Bem pontuado, né? PrEP só previne HIV.
sífilis, gonorreia, hepatite, outras infecções sexualmente transmissíveis, elas não são passíveis à prevenção através desse medicamento. Você trouxe, entre muitas informações, mas 2 números aí que me chamaram a atenção. Eu vou arredondar para baixo, 5.000 número de cadastrados que vivem com HIV em Campos, mas 3.000 que buscam um medicamento. Como política pública, existe alguma atividade da área da saúde da prefeitura, do governo do estado, enfim, alguma política pública de busca ativa a essas pessoas? Isso, se não tem, é uma luta também para que se tenha, para que se possa fazer essa medicação a todas as pessoas, pelo menos identificadas, que vivem com HIV em Campos? Aqui em Campos, né, Arnaldo, a gente teve uma implantação de um serviço de busca ativa, que recebeu um reforço aí nesse último ano. Muito também devido à nossa pressão no ano passado, né? Então, como resultado, a gente tem aí uma equipe hoje que faz esse trabalho. Só que a gente precisa avançar mais nos dados de Campos, porque esses dados são muito brutos. O próprio coordenador, né, Rodrigo Azevedo, ele já aponta essa necessidade, já sinaliza a necessidade de conhecer melhor esses dados, né? A pesquisa ela tem uma função muito importante, tanto na produção de dados, informações, né, e conhecimentos, como para tomar decisões para fazer política pública. Então a gente precisa realmente ainda melhorar. Mas o que nós sabemos, né, o Ministério da Saúde a cada ano lança um boletim epidemiológico no mês de dezembro. E o que a gente vê hoje é que Campos tem a taxa de mortalidade por AIDS é o dobro da taxa da região sudeste. É quase o dobro da taxa da região sudeste. Ou seja, as pessoas na nossa região estão morrendo em decorrência da AIDS mais do que a média da região sudeste. Isso é muito grave, é muito gritante. Isso sinaliza que a gente precisa fortalecer nossa prevenção, porque ela existe, mas ainda é incipiente para dar conta da nossa demanda. A gente percebe que pessoas negras se infectam 2 vezes mais que pessoas brancas, o que sinaliza para a gente aí uma necessidade de olhar para as questões sociais, né, que afetam a população negra na nossa cidade, né, os homens que fazem sexo com homens e mulheres heterossexuais. O boletim epidemiológico mostrou que se infecta mais do que os outros grupos, né, no caso no cenário nacional, né, e a população de 25 a 29 anos. Então são grupos aí que a gente precisa de uma atenção redobrada para cuidar dessa temática. Salvador, você fala sobre essa questão da conscientização, a gente falou aqui sobre igreja, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da própria população LGBTQIA+. Como trabalhar isso também, porque a gente sabe que existem resistências dentro, né, desses grupos, né? A gente estava falando que nos bastidores, nessas letrinhas existem diferenças, preconceitos, resistências. Como trabalhar isso também? À frente também tem esse trabalho de conscientização voltado para que as pessoas se respeitem mais, né, dentro do próprio, vou botar meio, assim, dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Esse é um grande desafio, né, do movimento social, de fato exercitar a solidariedade, né? Que no movimento de AIDS o Betinho ele ressignifica a ideia de solidariedade não só como uma solidariedade física, né, individual, mas uma solidariedade política. A sua dor me toca tanto que eu sou capaz de lutar, de me engajar para que você também tenha acessos a direitos para superar a sua situação de vida, superar a sua dor, ter acesso à saúde. Então a gente precisa de fato trabalhar, né, o exercício da solidariedade prática, como nos ensinou o Betinho e outros ativistas que vieram antes. Claro, né, a gente tem as desigualdades, né, a gente tem relações de poder, relações sociais que acabam interferindo, né, de alguma forma nesse processo, mas existe uma necessidade da gente exercitar a empatia, né, e muitas vezes
olhar para as nossas próprias fraquezas, né? Os nossos próprios desafios diante do novo, diante daquilo que a gente desconhece, né? E de alguma forma integrar isso, né, na nossa vida, né, buscando aí ter mais respeito por todas as pessoas. Qual idade para iniciarmos a falar sobre sexualidade e cuidado com os filhos? É uma pergunta que ela faz aí, Salvador. Você sugere? Com relação à idade para falar de sexualidade, isso é muito interessante, porque você pode começar a falar sobre sexualidade desde criancinha, porque sexualidade não é sexo, né? São coisas diferentes. Então, para a criancinha, você vai falar sobre higiene, cuidado com o corpo, você vai trabalhar, por exemplo, a prevenção da violência sexual, dizer, ó, aqui ninguém pode botar a mão, se alguém encostar aqui, fala para a mamãe, fala para papai. Então você vai trabalhar questões de higiene, questões de prevenção. Então cada idade tem ali algumas temáticas importantes para serem trabalhadas com relação à sexualidade. E com relação à prevenção, né, quando o adolescente, né, entrar na fase da adolescência efetivamente, aí você pode introduzir, né, as temáticas da prevenção, do uso do preservativo, né, das mudanças do corpo. É muito importante também o cuidado do emocional que essa fase traz para a gente, né, das mudanças do corpo. Então, acho que todas as idades, claro, cada um na sua linguagem, esse tema ele é muito bem-vindo. Só mais um comentário do Edmundo Siqueira, também que é outro que acompanha a gente direto aqui, né, na Folha FM, falando: estigma e preconceito não são características de uma cidade conservadora, mas sim racionária. É isso? Reacionária, desculpa. Reacionária. Campos tem muito de reacionarismo. Em tempo, Salvador é um cara fantástico, recomendo o livro dele, que escreveu, inclusive. Né, então, repetindo aí, o Edmundo fala, né, que estigma e preconceito não são características de uma cidade conservadora, mas sim de uma cidade reacionária. Edmundo é uma pessoa incrível, né? Ele tem pautado aí a questão do solar, né? É uma pessoa que eu tive a honra de ser colega de turma no ensino médio. Um abraço, Edmundo. E realmente a questão de ser uma cidade reacionária, né? Às vezes, né, que tem esse ímpeto, às vezes até de violência, vamos falar a verdade, né? A gente tem que buscar caminho para poder trabalhar as temáticas, pacificar um pouco as nossas emoções diante de temas complexos, né? E a frente ela busca fazer isso, ela tem esse exercício, né? Tem muitas organizações aí que estão se engajando nisso. O que a gente pede é que os órgãos, né, tanto do município como do estado e federal, integrem mais a participação social, porque é muito importante as organizações que trabalham diretamente com os públicos e os próprios públicos participarem da construção da política, das políticas, né? E isso a gente tem aqui na nossa região uma necessidade de ser ampliado, né? Até com editais de fomento para a sociedade civil. A gente vê a Casa Irmãos da Solidariedade lá precisando de muita ajuda, muito apoio, né, para poder continuar seus afazeres, e outras ONGs também, né, incluir a questão da AIDS nos editais para a sociedade civil existentes da educação, saúde, cultura, né? Isso é muito importante da gente pautar aqui na nossa região. Carta é muito interessante porque pontua os avanços e o que não avançou e o que avançou na pauta apresentada em 2021 e também coloca, claro, novas questões para que em 2023 aí, possam ser aplicadas. Essa carta foi apresentada em dezembro de 2021, né, com várias reivindicações, algumas avançaram, outras não avançaram, então elas todas são pontuadas. É importante esse trabalho de prestação de conta também, de acompanhamento, porque não adianta a gente chegar aqui e falar, mas se não tiver um acompanhamento, é um trabalho que tem que ser contínuo, e é isso que a frente tem feito, que o Salvador tem feito, né, e a frente tem feito aqui na cidade, que é esse acompanhamento. Propõe e acompanha para ver se está sendo executado. A gente precisa ter mais debate, congressos e fóruns. Campos já teve muito fórum sobre essa temática, hoje tem pouco, né? Queria agradecer também muito a vocês por pautarem, né, por trazer essa temática que a gente ainda vê que ainda
precisa trabalhar mais, né, de uma forma geral, e a imprensa tem sido uma grande parceira, o Grupo Folha, um grande parceiro nesse sentido. Agradecer as pessoas que escutaram, que nos ouviram, né, e lembrar do nosso querido Herbert Daniel, independente da situação que você esteja vivendo, vamos lembrar da frase dele, né, viva a vida. Viva a vida em todos os seus sentidos, viva a vida com prevenção, viva a vida com seu amor próprio, viva a vida.